Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Paola do Paranauê Zen e eu tô aqui para explicar para vocês que já tentaram de tudo, que já estão desistindo de tentar por vocês, de tentar melhorar a forma de viver a vida e de ver a vida de uma forma muito mais leve. Como que as terapias holísticas do Paranauê Zen podem te ajudar? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Theta Healing. Theta Healing é uma terapia muito diferente. Ela funciona através de uma reprogramação mental, quando nós alcançamos o nosso nível mental Theta. É em Theta que todas as decisões da nossa vida são tomadas. É em Theta que nós percebemos o quanto que a gente coloca como sabotagem alguma coisa e nem sempre é. É em Theta que nós decidimos se nós vamos querer ser ricos e pobres, porque nós estamos conversando com o nosso subconsciente. O nosso subconsciente, ele é programado para nos proteger. É a única função dele, nos manter vivo. E nesse momento, ele atua através de 3 critérios básicos. Como que ele é reprogramado, né? Através de 3 critérios básicos. O primeiro, através dos nossos programadores principais, que são nosso pai e nossa mãe. Eles são os nossos primeiros formadores. São eles que colocam as primeiras crenças na nossa vida. Nós confiamos demais neles. Ou em outros seres que foram importantes na nossa formação como seres humanos. E a segunda forma que o nosso subconsciente encontra de criar esses critérios, essas ordens, essas programações, é através de traumas. Mas eu não estou falando de trauma, um trauma de um acidente, até pode, mas pode ser um trauma mais ligado a o que te decepcionou em algum momento da sua vida. Então, se aos meus 5 anos de idade o meu melhor amigo me xingou, eu me decepcionei com ele. Aquilo gerou um trauma. Automaticamente, o meu subconsciente vai entrar para me proteger e vai me proteger através de ordens. Quais são essas ordens? Só ele vai saber. Então, é muito normal que você descubra em sessões coisas que te traumatizaram e você sequer sabia, porque estavam guardadas dentro de você. No Theta Healing é extremamente importante que você seja fiel ao que vem à sua memória. E eu vou te explicar mais ou menos como que funciona uma sessão. Você vai fazer essa sessão toda com os olhos fechados e o terapeuta ele vai entrar no seu campo. Nós somos feitos de energia e o terapeuta ele vai entrar no seu campo vibratório e ele vai sentir e intuir o que ele deve perguntar a você. Então, com seus olhos fechados, o terapeuta ele vai conduzir uma meditação. Mas, poxa, Paola, eu não estou vendo nada, eu estou vendo tudo preto, não importa. O fato de você estar tentando visualizar alguma coisa já está mandando para o teu subconsciente, que ele vai tentar te proteger de alguma forma, uma ordem de que você está indo a algum lugar. E não que você já está tentando acessar o subconsciente. Então, quando você tenta imaginar uma luz, o seu subconsciente ele não vai entrar tentando desvirtuar a tua atenção. Eu tenho que sair daqui, eu tenho que fazer compra. Eu tenho que sair logo dessa sessão, essa mulher não para de falar. Por quê? Porque o teu subconsciente ele está sendo enganado. Porque ele está tentando buscar para onde você está indo. Ele não está entendendo. Até que a gente consegue acessar o nível mental Theta e a sessão ela começa ali. Quando eu falo que a pessoa está numa camada branca perolada. Nesse momento, o que acontece? Nós estamos
em teta, tanto eu como terapeuta, quanto o cliente, e as perguntas elas são intuídas. Como é que o cliente ele vai responder essas perguntas? Através de flashes de memória. Então, vai vir um flash de memória de alguma cena do passado. E eu começo a perguntar dentro daquela cena o que gerou essa ordem. Não se preocupe, os flashes de memória sempre vêm. E a segunda forma é através de palavras soltas. Primeira palavra que aparece na sua cabeça, sim ou não, responda rápido. Sempre a primeira resposta que você dá, da primeira pergunta, é a resposta do seu subconsciente. Às vezes você responde não e logo depois você tenta racionalizar. É muito normal que na sessão de Theta Healing eu te corte. Eu falo, não, ok, mas continua subindo, porque no meio da sessão, quando a sua mente racional, ela começa a entrar e tentar descobrir aquilo, tentar descobrir ou tentar entender por que você tomou aquela decisão, já é o seu cérebro consciente que está falando. Então você precisa deixar que o seu subconsciente fale comigo. Quando eu percebo que o cérebro consciente ele está tentando entrar na sessão e está tentando comandar a sessão, o que eu faço? Eu levo a pessoa para outro assunto para depois voltar. Isso é super normal. No Theta Healing, não existe uma conversa igual a psicólogo. Eu acho que minha mãe foi assim, porque a infância foi assado. Não, você vai responder através dessas palavras soltas e do flash de memória. E aí, quando eu descubro a ordem, eu consigo entrar lá e reprogramar. Então, deixa eu dar um exemplo de sessão. Uma cliente, ela me pediu que eu trabalhasse uma questão de prosperidade com ela. Por que ela sempre se sabotava gastando dinheiro, não sendo próspera? E quando eu levei essa cliente até o nível mental Theta, o que aconteceu? Veio a cena do primeiro beijo. A mente racional dela tentou esconder essa cena de mim. Por quê? Se eu tô tratando de prosperidade, por que eu vou falar para Paola a cena do primeiro beijo? Não tem nada a ver. Só que eu sempre peço que a pessoa seja fiel ao que está vendo, ao que está lembrando. E ela rapidamente esqueceu essa intervenção da mente consciente e me falou, olha, Paola, eu tô vendo uma coisa que não tem muito a ver com o que a gente está falando, mas eu tô vendo a cena do meu primeiro beijo. E aí eu comecei a perguntar como você está se sentindo. Ela, com raiva. E mais o quê? Com medo. Por quê? E aí nós descobrimos que enquanto essa mulher, ela estava sentada num banco de uma praça com um homem um pouco mais velho, essa mulher, ela, no momento mais especial, romântico da vida dela, enquanto esse homem a beijava, aquele primeiro beijo, aquela coisa mais importante, ele colocava a mão na bolsa dessa mulher e roubava a carteira. Nesse momento, gerou o quê? Um trauma. Quando gera trauma, gera ordem do subconsciente. O subconsciente entrou falando, eu tenho que protegê-la. Então, qual foi a proposta do subconsciente? Olha, se você tiver dinheiro, você vai atrair homens que te roubem. Você jamais terá um amor verdadeiro. O que você escolhe? Amor verdadeiro ou dinheiro, prosperidade? Nesse momento, ela escolheu inconscientemente o amor verdadeiro. E qual era o perfil dessa mulher? Uma mulher que jamais passava em processo seletivo, não conseguia se colocar em trabalho algum, vivia dependendo do pai e do marido. Porque a linguagem do amor dela passou a ser isso. Homens que a bancassem,
homens que ela dependesse completamente. Mesmo o consciente dela, que é 5% de quem nós somos, querendo que ela trabalhasse, que ela fosse mais livre, tivesse uma liberdade financeira maior. Então, quando ela me conta essa cena, eu consigo voltar nessa cena, reprogramar, e aí sim, 2 sessões depois, na segunda sessão, na verdade, ela já me conta que passou num processo seletivo de emprego, que ela já havia feito 3 vezes. Theta Healing é mudança de comportamento. Theta Healing funciona, além de uma terapia, como um treinamento de viver a vida melhor, porque a todo momento eu peço que a pessoa observe os seus padrões mentais, traga o que está subindo de lixo do passado, o que está subindo de história mal resolvida, para a gente resolver. Então, a terapia de Theta Healing, funcionando dessa forma, ela tem resultados extremamente rápidos. Terapia psicológica, terapia convencional, tem um objetivo. O Theta Healing tem outro. São terapias que se complementam. Mas a terapia que eu apresento para vocês hoje aqui é o Theta Healing. Sejam bem-vindos à nova fase da vida de vocês. Beijo!